Aqui vai uma reflexão especialmente para os atores e atrizes, mas também para os trabalhadores em geral. Outro dia eu vi um post muito bem intencionado de um colega ator listando mais de 5, enfim, vários links de sites de cadastro de elenco. E nesse post ele explicava que quanto mais cadastros, maior a possibilidade de você ser notado, de você ter oportunidades no meio do audiovisual, especialmente, né? Beleza, maravilha. Mas eu gostaria de trazer uma questão que é a seguinte: até que ponto existe realmente um interesse desses sites de cadastro? Até que ponto existe um interesse dessas pessoas, um interesse de buscar novos atores, novas atrizes, e novos aqui eu não digo apenas de idade, digo de caras, rostos diferentes dos que nós estamos acostumados a ver em novelas, em séries, em filmes, etc. E eu acho que é importante trazer esse questionamento enfrentando uma possível crítica a mim, no caso, que estou trazendo esse questionamento, do tipo, mas está falando isso porque é um ator fracassado ou é um ator que não tem a competência para chegar lá. E eu decido, nesse momento, enfrentar essa crítica, possível crítica, e que pode ser verdadeira também, por que não? Né? Tenho minha história, mas não sou, de acordo com os padrões globais, um ator de sucesso. Mas nem por isso eu preciso deixar de fazer uma crítica, né? Me considero também uma pessoa crítica, com um engajamento necessário para fazer uma crítica desse tipo, até pela própria experiência. Sai, tira o rabo, Juju. Inclusive, gostaria de deixar registrado que por meio de um desses sites de cadastro, eu participei de um teste para o agente secreto, o que na época me encheu de alegria e de esperança, né? Eu moro em Brasília, não moro, digamos, no eixo Rio-São Paulo, e mesmo assim, esse site, o meu cadastro lá, meu cadastro pago, primeiro ponto, coisa de R$ 32 por mês, mais ou menos, 35, enfim, me permitiu que a direção de elenco desse longa-metragem me escolhesse para fazer um teste. E tem um outro ponto que eu esqueci de falar que é muito importante. Não basta fazer esse cadastro no site, não basta fazer o cadastro pago, é preciso se agenciar. Então aqui eu estendo a crítica às agências. Dentro das próprias agências existe uma panela. Elas têm um modelo muito parecido, então é isso. Corrigindo, eu pude fazer esse teste para o agente secreto graças ao cadastro pago e graças ao fato de eu estar agenciado. Primeiramente eu falei, putz, que maravilha, realmente funciona isso aqui, né? Posteriormente eu percebi que o teste, a personagem para a qual eu estava fazendo um teste era uma simples pontinha, que a gente fala, né, de pontinha, nada contra também, mas não era uma personagem, digamos, com uma história, com uma subjetividade a ser desenvolvida pelo ator, de processo, né, e acabou também que não fui escolhido para o papel, né. Então, alguns pontos são, primeiro, como chegar aos testes, fazendo o cadastro, mas segundo, para qual personagem você está fazendo esse teste? Aí vão argumentar, meu amigo, isso aí, cara, quem escolhe é o diretor, ele tem essa prerrogativa, essa discricionariedade para escolher. Beleza, concordo. Mas eu acho que falta uma verdadeira abertura para novos rostos, né? A gente teve a moda aí de não atores, o que fudeu pra caralho também com os sim atores, né? Tipo, a moda era, não, agora vamos trazer pessoas que não são atores, pessoas que não têm os vícios da linguagem, etc. Teve Cidade de Deus, teve um monte, etc, etc. Só que, posteriormente, quando esses não atores se tornaram atores, também começaram a passar pelo mesmo problema de ter ali um trabalho inicial e depois não ter outros trabalhos. Enfim. O que eu acho que falta é o seguinte, falta transparência. Sobra propaganda de diversidade, de uma suposta diversidade, e aqui não digo somente racial, nem de gênero, né? Uma suposta inclusão, uma suposta possibilidade de novos rostos aparecerem, um excesso de propaganda que na prática isso
não se concretiza, né? Então acho que falta uma certa transparência. A gente fala muito de transparência algorítmica, quando o assunto é internet, da gente saber como que funcionam os algoritmos, como funcionam as sugestões que chegam até nós, cada vez mais assustadoras de conteúdo que possam nos interessar. Mas eu acho que falta também essa transparência na seleção. Então, assim, primeiro, ou terceiro, ou quinto, enfim, existe uma objetificação, no sentido de que vira e mexe a gente vê cartazes virtuais. Procura-se ator branco de 40 a 45 anos que fale, que tenha sotaque nordestino, ou procura-se ator negro de 25 anos com tais características. É tipo um cardápio, né? Tipo assim, um objeto, né? E aí entra outra questão que a gente tem que questionar também, que é a qualidade desses trabalhos. Deixando de lado um pouco a Globo, as novelas da Globo, que em termos de roteiro, em termos de interpretação também, de direção, estão cada vez piores. Digo isso talvez um pouco saudosista, mas eu lembro de novelas assim, em que os atores, as dramaturgias eram muito melhores, né? Hoje em dia a gente tem um imediatismo, de repente assim, se um núcleo não deu certo, muda-se completamente o direcionamento, a história da personagem, e isso acaba, ferra, fode com a dramaturgia, fode com o roteiro, né? Então, assim, a gente tem que questionar também até que ponto, qual é a qualidade desses trabalhos, né? Deixando a Globo de lado, a gente pega séries aí, roteiros de séries, roteiros de longas. Ainda Estou Aqui foi premiado, O Agente Secreto foi premiado, cria-se uma ilusão de que o cinema brasileiro está borbulhando o caralho, velho. Liga aí, assistam o tanto de merda que é feita, o tanto de bosta que é feito. E aí, novamente, vai lá e escreve um roteiro, meu amigo. Escreve um roteiro, consegue uma grana, filma, etc. Mas não é assim. A gente tem panelas. Num país extremamente desigual, o mercado cinematográfico, ele vai ser desigual. Ele vai refletir essa desigualdade, né? Então, acho que minha crítica aqui, traçando uma retrospectiva do que eu falei até agora, talvez tenha esquecido um monte de coisa, minha crítica não é a um ponto específico, ela é um apanhado de críticas, ela é um apanhado de percepções, e que eu peguei como gancho esse post, esse vídeo de um colega de profissão que, de forma generosa, deixou lá uma lista de sites para cadastro de atores e atrizes, né? Mas até que ponto realmente os diretores de elenco estão interessados, estão procurando, né? Os olheiros. No futebol tem os olheiros, né? A gente vê sempre a mesma panelinha, Rio de Janeiro ali, aquela galera ali e tal, que faz aquilo. Alguns grandes atores e outros não, outros merda, né? São Paulo, não sei o que e tal. E assim a gente vai vivendo a era da celebridade, a era do TikTok, né? Tem isso também. Cada vez mais as pessoas estão sendo escolhidas pelo número de seguidores que tem numa rede social. Então, assim, é mais ou menos isso aí que eu queria dizer. E, assim, foda-se, né? Você fala, o cara tá dizendo isso porque é um fracassado, caguei. É isso, alguém tem que assumir essa pecha aí, né? É isso. Acho que poderia ser muito mais aberto. Mas eu vou escrever roteiro, né? Tenho uma peça, vou encená-la. E é isso, eu acho que o ator, a atriz, ele não tem que ficar esperando uma oportunidade no cinema, uma grande oportunidade na televisão. Não, não é isso, né? Até porque, para mim, é necessidade me expressar, né? Uma pitada de narcisismo, uma pitada de necessidade, uma pitada de talento. Sim, vamos admitir isso também, faz mal não. Mas o reconhecimento ele é necessário, né? A gente precisa também de reconhecimento. É isso.